Bem-vindos ao canal Histórias de Fé. Hoje, convidamos você a embarcar em uma jornada especial pelo livro de Provérbios, uma coletânea de sabedoria que atravessa gerações e nos inspira a viver com propósito, justiça e inteligência. Cada palavra deste livro é um convite à reflexão, um chamado para aprofundarmos nossa fé e alinharmos nossas vidas aos ensinamentos divinos. Prepare-se para encontrar conselhos preciosos sobre caráter, humildade e o verdadeiro significado de viver em comunhão com Deus. Se essa mensagem já toca o seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa experiência com quem você ama. Agora, vamos começar nossa caminhada pelos ensinamentos eternos do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1. Os provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel, foram escritos para ensinar sabedoria, disciplina e para ajudar as pessoas a viverem de forma justa, correta e honesta. Eles são um guia para quem quer aprender, tornando os simples em sábios e dando discernimento aos jovens. Até mesmo os sábios podem se beneficiar, aumentando seu entendimento e adquirindo conselhos valiosos. Estes provérbios ajudam a desvendar os mistérios mais profundos e a compreender os significados ocultos das palavras de sabedoria. Mas lembre-se, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e rejeitam o aprendizado. Meu filho, ouça os ensinamentos do seu pai e não despreze os conselhos de sua mãe. Eles são como uma coroa de graça para a sua cabeça e um ornamento que aperfeiçoa o seu caráter. Se os pecadores tentarem te seduzir dizendo: venha conosco, vamos emboscar os inocentes, sem motivo algum, vamos tirar deles tudo o que têm e encher nossas casas com riquezas roubadas. Não siga o caminho deles. Afaste-se dessas pessoas, pois seus pés correm para o mal e suas mãos estão sempre prontas para causar destruição. Eles armam ciladas, mas são eles mesmos que caem. Quem busca enriquecer por meios violentos acaba perdendo tudo e destruindo a si mesmo. A sabedoria clama nas ruas, ergue sua voz nas praças e nos portões da cidade. Ela pergunta: até quando vocês, insensatos, amarão a tolice? Até quando zombarão da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Voltem-se para a minha repreensão. Se ouvirem meu chamado, derramarei sobre vocês o meu espírito e os ensinarei as minhas palavras. Mas vocês me rejeitaram. Eu chamei e ninguém respondeu. Desprezaram meus conselhos e recusaram minha correção. Por isso, quando o desastre os alcançar como uma tempestade, quando a angústia vier como um redemoinho, eu rirei do seu sofrimento. Quando clamarem por mim, não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, pois odiaram o conhecimento e rejeitaram o temor ao Senhor. Mas quem me ouvir viverá em segurança, terá paz, sem medo do mal. Provérbios, capítulo 2. Meu filho, escute atentamente as minhas palavras e guarde no coração os meus ensinamentos. Se você buscar sabedoria com dedicação e implorar por entendimento, se procurar por ela como quem procura por prata, como quem explora um tesouro escondido, então você entenderá o que significa temer ao Senhor e descobrirá o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria e da sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bons conselhos para os íntegros e é um escudo para quem anda com honestidade. Ele protege os caminhos dos justos e cuida daqueles que permanecem fiéis a ele. Quando você buscar essa sabedoria, entenderá o que é justo, certo e honesto, e saberá qual é o melhor caminho a seguir. A sabedoria encherá seu coração
e o conhecimento será um prazer para você. O bom senso e a prudência serão sua proteção. Eles guardarão você no caminho certo, longe do perigo. Essa sabedoria o afastará de pessoas de má índole, daqueles que usam palavras enganosas, que abandonaram o caminho da retidão e preferiram as trevas do mal. Eles têm prazer em fazer o que é errado e se alegram com a maldade. Essas pessoas seguem por caminhos tortuosos, que só levam à destruição. A sabedoria também o protegerá da mulher sedutora, daquela que usa palavras suaves, e trai os votos sagrados de sua juventude, esquecendo-se do compromisso com Deus. Seguir por esse caminho é como entrar em uma estrada sem volta, um caminho que leva à morte. Ninguém que passa por ele consegue retornar ao caminho da vida. Por isso, siga o exemplo dos justos e permaneça no caminho dos bons. As pessoas corretas e de caráter habitarão na terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra, e os infiéis serão arrancados dela como ervas daninhas. Provérbios, capítulo 3. Meu filho, não esqueça os meus ensinamentos e guarde no coração os meus mandamentos. Eles prolongarão a sua vida, trarão paz e prosperidade. Que o amor e a fidelidade nunca o abandonem. Amarre-os ao redor do pescoço. Grave-os no fundo do coração. Assim, você encontrará favor e boa reputação diante de Deus e das pessoas. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não se considere sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso trará saúde para o seu corpo e vigor para os seus ossos. Honre o Senhor com os seus bens e com a melhor parte de tudo o que você produzir. Então os seus celeiros ficarão cheios e os seus barris transbordarão de vinho novo. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho, a quem quer bem. Feliz é aquele que encontra sabedoria e quem adquire entendimento, pois ela vale mais do que a prata e oferece mais lucro do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, e nada que você desejar pode se comparar a ela. Com a sabedoria vem uma vida longa, além de riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são agradáveis, e todas as suas veredas são de paz. Ela é uma árvore da vida para os que a abraçam, e quem a retém é abençoado. Com sabedoria, o Senhor criou a terra, e com entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se abriram e as nuvens deixaram cair o orvalho. Meu filho, guarde a sabedoria e o discernimento. Nunca os perca de vista. Eles darão vida a você e serão como um colar precioso ao seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho com segurança e os seus pés não tropeçarão. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo de calamidades repentinas ou da destruição que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e protegerá os seus pés de serem capturados. Não negue um favor a quem precisa. Se você tiver como ajudar, não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu vizinho, que confia e mora ao seu lado. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem escolha seguir os seus caminhos, pois o Senhor detesta os perversos, mas é amigo dos justos. A maldição do Senhor
está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios herdarão a honra, mas os tolos recebem vergonha. Provérbios, capítulo 4. Filhos, escutem o que seu pai ensina. Prestem atenção para compreender. O que eu ensino é bom, por isso não se esqueçam dos meus conselhos. Quando eu era criança, o único filho do meu pai e o favorito da minha mãe, ele me ensinava, dizendo: guarde as minhas palavras no coração. Obedeça aos meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria. Busque entendimento. Não se esqueça do que eu digo, nem se afaste disso. Ame a sabedoria e ela o protegerá. Valorize-a e ela cuidará de você. O começo da sabedoria é este. Procure obtê-la, mesmo que isso custe tudo o que você tem. Ame a sabedoria e ela o honrará. Abrace-a e ela o exaltará. Ela será para você como uma coroa de graça, como uma coroa de glória. Escute, meu filho. Aceite o que eu digo, e você terá uma vida longa. Eu lhe mostrei o caminho da sabedoria, e o guiei por veredas retas. Enquanto você andar por esse caminho, nada o impedirá. E quando correr, não tropeçará. Lembre-se do que aprendeu e não se esqueça. Guarde tudo no coração, pois é a sua vida. Não siga pelo caminho dos ímpios, nem ande na trilha dos maus. Evite-o, não passe por ele. Desvie-se e siga adiante. Os maus não conseguem dormir sem fazer o mal. Eles ficam inquietos se não causam prejuízo. Eles se alimentam de maldade e bebem a violência como se fosse vinho. O caminho dos justos é como a luz da manhã, que brilha cada vez mais, até ser dia pleno. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles nem sabem no que tropeçam. Filho, escute o que eu digo. Preste atenção às minhas palavras. Guarde-as sempre no coração, porque elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Tenha cuidado com o que pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Evite falar o que é falso. Mantenha os seus lábios longe da maldade. Olhe firme para a frente. Mantenha o foco no que está adiante. Considere bem por onde você anda, e todos os seus caminhos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Provérbios, capítulo 5. Meu filho, ouça as minhas palavras e preste atenção à minha sabedoria. Guarde no coração o entendimento, e a sua boca mostrará bom senso. Os lábios da mulher imoral podem ser doces como mel, e as suas palavras suaves como o azeite. Mas o que sobra disso é amargura, como o fel, e um destino tão afiado quanto uma espada de 2 gumes. Os seus pés a levam direto para a morte, e os seus passos conduzem ao mundo dos mortos. Ela nem percebe o caminho da vida. Anda sem rumo, mas não se dá conta disso. Agora, meu filho, ouça-me. Não se afaste do que eu estou dizendo. Fique longe dessa mulher. Nem chegue perto da porta da casa dela. Se fizer isso, você entregará a sua honra a outros e os seus anos preciosos a alguém cruel. Estranhos vão se saciar com as suas riquezas, e o fruto do seu trabalho irá parar na casa de outra pessoa. No final, você chorará de arrependimento, enquanto o seu corpo e a sua saúde se desgastam. Então você dirá: como eu detestei os conselhos, como o meu coração rejeitou a disciplina. Eu não ouvi os meus professores, nem prestei atenção aos meus mestres. Agora, cheguei à beira do completo desastre, e todos sabem da minha desgraça. Beba a água da sua própria cisterna, da fonte que pertence somente a você. Por que deixar as suas águas transbordarem pelas ruas e os seus rios fluírem pelas praças? Que elas sejam somente suas e não divididas com estranhos.
Alegre-se com a sua esposa, com a mulher da sua juventude. Ela é como uma corça amorosa, como uma gazela graciosa. Que os encantos dela o satisfaçam sempre, e que o amor dela o embriague continuamente. Por que, meu filho, se deixar seduzir por outra mulher? Por que abraçar o colo de uma mulher imoral? O Senhor observa todos os caminhos do homem e examina cuidadosamente cada passo. O perverso é preso pelas suas próprias maldades e fica amarrado pelos laços do seu pecado. Ele morre porque rejeitou a disciplina. A sua loucura o leva à completa ruína. Provérbios, capítulo 6. Meu filho, se você serviu de fiador para alguém e deu a sua palavra a um estranho, então você está preso a essa promessa. Está amarrado pelo que disse. Agora, meu filho, faça o seguinte para se livrar. Corra até essa pessoa e implore para ser liberado. Não perca tempo. Não descanse nem por um momento. Liberte-se, como um passarinho que escapa da armadilha do caçador, como uma gazela que foge do caçador. Preguiçoso, observe as formigas. Veja como elas trabalham e seja sábio. Elas não têm chefe, supervisor ou líder, mas armazenam alimentos durante o verão e se preparam para o inverno. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando vai se levantar? Só mais um pouquinho de sono, só mais um cochilo. Mas, enquanto você dorme, a pobreza o atacará como um ladrão, e a miséria o pegará de surpresa. Quem vive de mentiras e maldade não terá paz. A pessoa má está sempre tramando o mal, usando gestos, olhares e palavras para enganar. Seu coração está cheio de perversidade. Ela semeia brigas por onde passa. Por isso, a desgraça a alcançará de repente e não haverá como escapar. Existem 6 coisas que o Senhor detesta. 7 que ele considera repugnantes: olhos orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que planeja maldades, pés que correm para fazer o mal, uma testemunha falsa que espalha mentiras e quem provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, siga os ensinamentos do seu pai e não despreze as instruções da sua mãe. Amarre essas palavras ao coração e elas o guiarão pelo caminho certo. Quando você caminhar, elas o conduzirão. Quando você se deitar, elas o protegerão. Quando acordar, elas estarão com você. Porque os mandamentos são como uma lâmpada e a instrução é uma luz. As correções e advertências são o caminho para a vida. Elas o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras de uma mulher traiçoeira. Não deseje a beleza dela no seu coração, nem se deixe seduzir pelos seus olhares. Uma prostituta pode ser contratada por um pedaço de pão, mas uma mulher adúltera caça a própria vida do homem. Será que alguém pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Ou andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim é quem se envolve com a mulher de outro homem. Quem comete adultério não sairá impune. O preço será alto. As pessoas não desprezam um ladrão se ele rouba para matar a fome. Mas se for pego, ele terá que pagar 7 vezes mais, mesmo que isso lhe custe tudo o que tem. Agora, o homem que comete adultério é tolo, porque destrói a si mesmo. Ele enfrentará vergonha e desonra, e sua reputação jamais será recuperada. O ciúme de um marido traído é como fogo. Sua fúria não tem limites. Ele não aceitará compensações, nem será aplacado por presentes, por mais valiosos que sejam. Provérbios, capítulo 7. Meu filho, guarde as minhas palavras, guarde os meus mandamentos como um tesouro. Obedeça aos meus preceitos e você viverá. Amarre-os aos seus dedos, grave-os no seu coração. Trate a sabedoria como sua irmã e faça do entendimento o seu melhor amigo. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras de uma mulher traiçoeira. Certa vez,
Da janela da minha casa, olhei e vi um jovem ingênuo, sem experiência, caminhando pela rua. Ele passava perto da casa de uma mulher quando já era noite e a escuridão tomava conta. De repente, ela apareceu. Vestida como uma prostituta, cheia de malícia. Era espalhafatosa, sem vergonha e nunca parava em casa. Ela o agarrou, deu-lhe um beijo e, com um sorriso descarado, disse: "Hoje eu cumpri os meus votos e tenho comida da minha oferta de paz. Por isso, saí para procurar você. Eu queria muito encontrá-lo, e aqui está você. Já preparei a minha cama com lençóis de linho fino do Egito e a perfumei com mirra, aloés e canela. Venha, vamos nos embriagar de amor até o amanhecer. Meu marido não está em casa. Ele saiu para uma longa viagem e só voltará daqui a muitos dias." Com suas palavras sedutoras, ela o persuadiu. E ele a seguiu. Como um boi que vai para o matadouro. Como um cervo preso em uma armadilha, até que uma flecha lhe atravessa o coração. Como um pássaro que voa para a rede sem saber que isso custará a sua vida. Agora, meu filho, escute-me. Preste atenção no que vou dizer. Não deixe que o seu coração siga pelos caminhos dela. Não se perca nos seus passos. Ela derrubou muitos homens fortes. As suas vítimas são incontáveis. A casa dela é um caminho para o mundo dos mortos. Um atalho para a sepultura. Provérbios, capítulo 8. Escutem. A sabedoria está clamando. A compreensão levanta a voz. Ela está no alto dos montes, na beira dos caminhos e nas encruzilhadas. Ela se posiciona junto aos portões da cidade e grita: "Eu chamo por vocês, humanidade. O meu convite é para todos. Vocês, jovens e inexperientes, aprendam a ser prudentes. E vocês, tolos, ganhem entendimento. Ouçam, porque eu falo coisas importantes. Os meus lábios dizem apenas o que é certo. A minha boca proclama a verdade. Pois detesto a maldade em qualquer forma. Tudo o que digo é justo. Nada é enganoso ou falso. Para quem tem entendimento, as minhas palavras são claras. E para quem busca conhecimento, elas são fáceis de compreender. Prefiram os meus ensinamentos à prata e o meu conhecimento ao ouro mais puro. Pois a sabedoria é mais preciosa do que joias, e nada do que vocês desejam pode se comparar a ela. Eu sou a sabedoria. Tenho entendimento, conhecimento e bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Eu desprezo o orgulho e a arrogância, os maus caminhos e as palavras falsas. Em mim estão o conselho e a sabedoria. Eu sou o entendimento, tenho força. Por meu intermédio, os reis governam, e os líderes fazem leis justas. Os príncipes comandam, e os nobres governam com justiça. Eu amo os que me amam, e quem me busca, me encontra. Comigo estão riquezas duradouras, honras, prosperidade e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro mais puro, e o que ofereço vale mais do que a prata mais refinada. Eu ando no caminho da justiça, nos trilhos da honestidade, dando riquezas aos que me amam e enchendo suas casas de tesouros. O Senhor me criou como o princípio de tudo, antes das suas obras mais antigas. Fui formada há muito tempo, no início, antes que a terra existisse. Eu nasci quando ainda não havia oceanos, quando não existiam fontes de água, antes que os montes fossem firmados, antes das colinas, eu fui dada à luz. Antes de Deus criar a terra e seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de poeira. Eu estava lá quando ele estabeleceu os céus, quando traçou o horizonte sobre os oceanos, quando deu forma às nuvens no alto e abriu as fontes do abismo. Quando deu limites ao mar para que as águas não ultrapassassem a sua ordem, e quando marcou os alicerces da terra. Eu estava ao lado dele como mestre de obras. Dia após dia, era a sua alegria, sempre contente em sua presença. Feliz com o mundo que ele criou,
e contente com a humanidade. Agora, ouçam-me, filhos. Felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam os meus conselhos e sejam sábios. Não desprezem o que digo. Feliz é aquele que me ouve, que está sempre atento à minha porta, esperando a entrada da minha casa. Quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas quem me rejeita, se prejudica. Todos os que me odeiam amam a morte. Provérbios. Capítulo 9. A sabedoria construiu a sua casa. Ela a ergueu sobre 7 colunas. Preparou um grande banquete, misturou o vinho e arrumou a mesa. Então enviou suas servas para chamar do ponto mais alto da cidade. Venham, todos vocês que não têm experiência. Aos que não têm bom senso, eu digo: venham, comam da minha comida e bebam do vinho que preparei. Deixem para trás a sua insensatez e vivam. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige um zombador acaba sendo insultado. Quem repreende o ímpio recebe ofensas. Não repreenda o zombador, pois ele odiará você. Mas, se você corrigir o sábio, ele o amará. Ensine o sábio, e ele ficará ainda mais sábio. Dê instrução ao justo, e ele aumentará o seu entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e conhecer o santo é ter entendimento. Comigo os seus dias serão muitos, e os anos da sua vida aumentarão. Se você for sábio, o benefício será seu. Se agir como tolo, você sofrerá as consequências. A insensatez é como uma mulher espalhafatosa, ignorante e sem noção. Ela se senta à porta da sua casa ou num ponto elevado da cidade e grita para quem passa apressado, cuidando de seus próprios assuntos. Venham cá, vocês que não têm experiência. E aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é mais doce, o pão comido às escondidas é mais gostoso. Mas eles não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Provérbios, capítulo 10. Os provérbios de Salomão. O filho sábio traz alegria ao pai, mas o filho tolo é motivo de tristeza para a mãe. Os tesouros ganhos de forma desonesta não trazem proveito algum, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa os justos passarem fome, mas frustra as ambições dos perversos. Quem trabalha com dedicação enriquece, mas quem age com preguiça acaba na pobreza. O prudente colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. As bênçãos do Senhor estão sobre a cabeça dos justos, mas as palavras dos ímpios escondem violência. A memória dos justos será sempre uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Quem tem coração sábio aceita orientações, mas quem fala demais acaba na ruína. Quem anda com integridade caminha seguro, mas quem segue caminhos tortuosos será descoberto. Quem pisca maliciosamente provoca tristeza, e quem fala com insensatez cairá em desgraça. As palavras dos justos são uma fonte de vida, mas a boca dos ímpios esconde violência. O ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Os sábios guardam o conhecimento, mas a boca do tolo proclama a destruição. As riquezas dos justos são uma proteção, mas a pobreza é a ruína dos ímpios. A recompensa do justo é a vida, mas o resultado do pecado é o castigo. Quem aceita a correção anda no caminho da vida, mas quem rejeita a repreensão se perde. As palavras dos lábios justos alimentam muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza, e com ela não vem preocupação. O tolo acha prazer em praticar o mal, mas quem tem bom senso se alegra com a sabedoria. Os temores dos ímpios se realizarão, mas os desejos dos justos serão concedidos. Quando a tempestade passa, os ímpios desaparecem, mas os justos permanecem firmes para sempre. Quem é preguiçoso causa irritação,
como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os anos dos ímpios serão encurtados. A esperança dos justos traz alegria, mas as ambições dos ímpios acabarão em nada. O caminho do Senhor é refúgio para os íntegros, mas ruína para os que praticam o mal. Os justos nunca serão abalados, mas os ímpios não terão onde se firmar. A boca do justo transborda sabedoria, mas a língua perversa será silenciada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios só fala perversidade. Provérbios, capítulo 11. O Senhor detesta balanças desonestas, mas se agrada de pesos justos. O orgulho leva à desgraça, mas a humildade traz sabedoria. Os justos são guiados pela integridade, mas os falsos são destruídos pela desonestidade. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam de nada, mas a justiça livra da morte. A justiça dos justos endireita o seu caminho, mas os perversos caem por causa da sua maldade. Os justos são salvos pela sua retidão, mas os traiçoeiros são apanhados na sua própria ganância. Quando os perversos morrem, suas esperanças morrem com eles, pois sua confiança estava apenas em coisas terrenas. O justo escapa das dificuldades e os ímpios enfrentam as consequências no lugar deles. As palavras dos hipócritas destroem os outros, mas os justos encontram refúgio no conhecimento. Quando os justos prosperam, a cidade inteira se alegra. Mas quando os ímpios perecem, há gritos de alegria. Com a bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas a boca dos perversos a destrói. Quem despreza o próximo não tem bom senso, mas quem é prudente permanece em silêncio. Quem espalha boatos trai a confiança, mas quem é confiável sabe guardar um segredo. Sem uma boa liderança, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem serve de fiador para um estranho sofrerá prejuízo, mas quem evita compromissos precipitados está seguro. A mulher bondosa alcança respeito, mas a mulher sem escrúpulos acaba em desgraça. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, mas quem é cruel traz sofrimento para si mesmo. Os ímpios ganham dinheiro desonesto, mas quem planta justiça colhe recompensas duradouras. Quem busca o mal, encontra o mal. Quem procura o bem, encontra o favor de Deus. Quem confia em suas riquezas, cairá, mas os justos florescerão como uma árvore frondosa. Quem causa problemas para a sua família, herdará somente o vento, e o tolo será servo do sábio. O fruto da justiça é uma árvore de vida, e quem conquista vidas é sábio. Se os justos são recompensados aqui na terra, quanto mais os ímpios e os pecadores sofrerão as consequências. Provérbios, capítulo 12. Aquele que ama a instrução, ama o conhecimento, mas quem odeia a correção é insensato. O Senhor se agrada de quem é justo, mas condena quem vive na maldade. Quem age com honestidade se mantém firme, mas os desonestos não têm base sólida. Uma esposa virtuosa é a alegria do marido, mas a que age com vergonha é como um câncer em seus ossos. Os justos têm pensamentos honestos, mas os conselhos dos ímpios são enganosos. As palavras dos ímpios são como armadilhas mortais, mas as palavras dos justos salvam vidas. Os perversos são derrubados por sua própria maldade, mas a casa dos justos permanece de pé. Quem age com sabedoria será respeitado, mas quem tem coração perverso será desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e trabalhar duro do que bancar o rico e passar fome. Quem cuida bem dos seus animais mostra bondade, mas até a compaixão dos ímpios é cruel. Quem cultiva sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias não tem juízo. Os perversos desejam o que os maus possuem, mas os justos prosperam no que fazem. Os maus são apanhados pelas suas mentiras,
mas os justos escapam de dificuldades. Pelo fruto de suas palavras, cada um será recompensado, e o trabalho das mãos trará resultados. O tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. Quem responde com calma, acalma as tensões, mas palavras ásperas provocam ira. Os olhos dos justos veem o que é bom, mas os ímpios buscam causar dano. O Senhor detesta mentiras, mas se agrada dos que falam a verdade. O homem prudente não revela tudo o que sabe, mas o coração do tolo transborda insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão como servos. A ansiedade pesa no coração, mas uma palavra bondosa traz alívio. Os justos escolhem suas amizades com cuidado, mas o caminho dos ímpios os leva ao erro. Os preguiçosos não alcançam o que desejam, mas os diligentes são recompensados com fartura. A justiça conduz à vida, mas quem segue a maldade trilha o caminho da morte. Provérbios, capítulo 13. O filho sábio aceita a correção do pai, mas o zombador não escuta conselhos. Quem fala com sabedoria colherá bons frutos, mas quem vive enganando deseja violência. Quem vigia suas palavras protege sua vida, mas quem fala sem pensar atrai problemas. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os que trabalham com esforço alcançam o que querem. Os justos odeiam mentiras, mas os perversos espalham vergonha e desonra. A justiça guarda quem é íntegro, mas a maldade destrói o pecador. Há quem se faça de rico, mas não tem nada, e quem parece pobre, mas tem grandes riquezas. A riqueza protege a vida do rico, mas o pobre não enfrenta ameaças. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apaga. O orgulho só traz brigas, mas a sabedoria está com quem aceita conselhos. A riqueza fácil vai embora rapidamente, mas quem ajunta com esforço verá seus frutos multiplicarem. A esperança adiada faz o coração sofrer, mas o desejo realizado é como uma árvore da vida. Quem despreza os conselhos sofrerá as consequências, mas quem os aceita será recompensado. O ensinamento dos sábios é uma fonte de vida e livra das armadilhas da morte. Quem age com bom senso é respeitado, mas quem trai a confiança caminha para a ruína. O sábio pensa antes de agir, mas o tolo mostra sua insensatez. Um mensageiro fiel traz boas notícias, mas o que é falso causa problemas. Quem rejeita a correção empobrece e se desgraça, mas quem a aceita se enriquece com sabedoria. Como é bom alcançar o que se deseja, mas os tolos se recusam a abandonar o mal. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos acaba mal. Os pecadores são perseguidos pela desgraça, mas os justos são recompensados com prosperidade. O homem justo deixa uma herança para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores acaba nas mãos dos justos. As terras dos pobres produzem muito, mas a injustiça as impede de prosperar. Quem não corrige o filho não o ama, mas quem o ama se preocupa em discipliná-lo. Os justos têm o suficiente para comer, mas os ímpios passam fome. Provérbios, capítulo 14. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a tola o destrói com as próprias mãos. Quem anda com honestidade demonstra respeito ao Senhor, mas quem segue caminhos perversos o despreza. A arrogância do tolo o leva à ruína, mas os sábios são protegidos pelas próprias palavras. Onde não há bois, o celeiro está vazio, mas a força do boi traz grande colheita. A testemunha verdadeira nunca mente, mas a falsa espalha mentiras. Quem zomba da sabedoria busca em vão, mas o conhecimento está ao alcance dos que têm entendimento. Afaste-se das pessoas insensatas, pois delas você não aprenderá nada. O sábio entende o que faz, mas o tolo engana a si mesmo com a sua ilusão. Os insensatos zombam do pecado,
mas os retos buscam reconciliação. Somente o coração conhece suas próprias dores e também a sua verdadeira alegria. A casa dos maus será destruída, mas o lar dos justos permanecerá firme. Há caminhos que parecem certos, mas no fim levam à morte. Mesmo em meio ao riso, o coração pode estar sofrendo e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis se encherão das suas próprias escolhas, mas os bons se satisfarão com suas atitudes. O simples acredita em tudo, mas o prudente avalia os seus passos. Quem é sábio evita o mal, mas o insensato age com confiança e cai. Quem se irrita facilmente comete tolices, mas o que é paciente demonstra sabedoria. Os tolos herdam a insensatez, mas os prudentes são coroados com conhecimento. Os maus se inclinam diante dos bons, e os perversos à porta dos justos. Até o vizinho despreza o pobre, mas o rico tem muitos amigos. Quem despreza o próximo, peca, mas quem ajuda os necessitados é feliz. Os que tramam o mal se perdem, mas os que planejam o bem colhem lealdade e honra. O trabalho árduo traz recompensa, mas as palavras vazias levam à pobreza. A riqueza dos sábios é sua coroa, mas a insensatez dos tolos os destrói. A testemunha verdadeira salva vidas, mas o falso enganador espalha mentiras. No temor ao Senhor há segurança, e nele os filhos encontram refúgio. O temor ao Senhor é fonte de vida, e nos afasta das armadilhas da morte. A glória de um rei está no número de seu povo, mas sem ele o governante está perdido. Quem é paciente tem grande entendimento, mas quem se irrita facilmente exalta a loucura. O coração tranquilo traz vida ao corpo, mas a inveja é como uma doença que corrói os ossos. Quem oprime o pobre insulta ao Criador, mas quem é bondoso com os necessitados honra a Deus. Os perversos serão destruídos por sua própria maldade, mas os justos encontrarão refúgio até na morte. A sabedoria habita no coração dos sensatos, mas o coração dos tolos a ignora. A justiça exalta uma nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Os governantes favorecem os que agem sabiamente, mas sua ira recai sobre quem age com maldade. Provérbios, capítulo 15. Uma resposta suave acalma o furor, mas uma palavra dura aumenta a raiva. A língua dos sábios espalha conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e os bons. Palavras bondosas trazem vida e alegria, mas palavras cruéis quebram o espírito. Quem despreza o ensino do pai é tolo, mas quem aceita a repreensão demonstra sabedoria. Na casa dos justos há abundância, mas os lucros dos ímpios trazem inquietação. Os lábios dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não o valoriza. O Senhor rejeita o sacrifício dos ímpios, mas se agrada da oração dos justos. O Senhor detesta o caminho dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Quem abandona a disciplina enfrentará sérias consequências, e quem despreza a correção encontrará a morte. Até o mundo dos mortos está aberto diante do Senhor, quanto mais os corações humanos. O zombador não gosta de ser corrigido, e por isso evita os sábios. Um coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração abate o espírito. A mente de quem tem entendimento busca conhecimento, mas a boca dos tolos se alimenta de insensatez. Para os aflitos, cada dia é difícil, mas para quem tem o coração alegre, a vida é uma festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor comer vegetais, onde há amor, do que carne de primeira, onde há ódio. Quem é paciente promove a paz, mas quem se irrita facilmente provoca conflitos. O caminho do preguiçoso é cheio de dificuldades, mas a estrada dos justos é tranquila. O filho sábio dá alegria ao pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A tolice diverte o insensato,
mas o homem sensato busca o que é correto. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Que alegria é dar uma resposta apropriada. E como é bom dizer a coisa certa na hora certa. Para os sábios, o caminho da vida os conduz para cima, afastando-os do mundo dos mortos. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas protege a propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada das palavras bondosas. Quem age com ganância traz problemas para a família, mas quem odeia o suborno viverá. O justo pensa antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra maldade. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar amigo alegra o coração e uma boa notícia fortalece os ossos. Quem aceita a correção anda com os sábios, mas quem rejeita a disciplina se prejudica. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade precede a honra. Provérbios, capítulo 16. Os seres humanos fazem planos, mas é o Senhor quem dá a última palavra. Todos acham que fazem o que é certo, mas o Senhor julga as intenções do coração. Entregue ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos, e eles não escaparão do castigo. O pecado é perdoado pela bondade e fidelidade, e quem teme o Senhor evita o mal. Quando a maneira de viver de alguém agrada ao Senhor, até os seus inimigos vivem em paz com ele. É melhor ter pouco com honestidade do que grandes ganhos com injustiça. O coração humano faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O rei fala com autoridade divina, e o seu julgamento nunca deve ser injusto. O Senhor exige honestidade no uso das balanças, e todos os pesos são obra dele. Os reis não suportam a maldade, porque a justiça é o que fortalece o governo. Os governantes se alegram com palavras honestas e amam quem fala a verdade. A ira do rei é como um mensageiro da morte, mas o sábio sabe como apaziguá-lo. Quando o rei sorri, a vida se renova. Sua bondade é como a chuva da primavera. Adquirir sabedoria vale mais do que ouro, e ganhar entendimento é melhor que prata. Os retos evitam o caminho do mal. Quem guarda o seu caminho protege a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, e a arrogância antes da queda. É melhor ter um espírito humilde entre os pobres do que compartilhar riquezas com os arrogantes. Quem presta atenção ao que ensinam, prosperará, e quem confia no Senhor será feliz. O sábio de coração é chamado de prudente, e palavras agradáveis aumentam o aprendizado. A sabedoria é uma fonte de vida para quem a possui, mas a insensatez traz castigo aos tolos. O coração do sábio orienta sua boca, e suas palavras são persuasivas. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e cura para o corpo. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando à morte. O trabalhador trabalha com dedicação, pois sua fome o motiva. O homem perverso trama o mal, e suas palavras queimam como fogo. O homem violento provoca dissensão, e quem fala mal separa amigos próximos. Quem pisca o olho trama maldade, e quem aperta os lábios já está planejando o mal. Os cabelos brancos são uma coroa de glória, alcançada pela vida justa. É melhor ser paciente do que valente. É melhor controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Os dados são lançados no colo, mas a decisão vem do Senhor. Provérbios, capítulo 17. É melhor comer um pedaço de pão seco em paz do que um banquete numa casa cheia de brigas. O servo sábio governará sobre o filho que causa vergonha e terá parte na herança com os irmãos. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas o Senhor é quem prova o coração.
Os maus gostam de ouvir palavras perversas, e os mentirosos prestam atenção em maldades. Quem zomba do pobre insulta ao Criador. Quem se alegra com a desgraça dos outros não ficará impune. Os netos são a coroa dos avós, e os pais são o orgulho dos filhos. Palavras bonitas não combinam com tolos, assim como mentiras não combinam com pessoas de autoridade. Os presentes abrem portas e levam a quem os dá a presença de pessoas importantes. Quem perdoa uma ofensa promove o amor, mas quem insiste no erro destrói amizades. Uma repreensão atinge mais quem tem entendimento do que 100 açoites em um tolo. Os perversos só procuram o mal, e até um mensageiro cruel será enviado contra eles. É melhor encontrar uma ursa que perdeu seus filhotes do que um tolo dominado por sua insensatez. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal de sua casa. O começo de uma briga é como o romper de uma represa. Por isso pare antes que comece. O Senhor detesta quem declara inocente o culpado e quem condena o justo. De que serve o dinheiro nas mãos do tolo se ele não quer adquirir sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, e na angústia nasce o irmão. Somente um tolo aceita ser fiador e colocar-se como garantia por dívidas alheias. Quem ama o pecado, ama a briga. Quem constrói portas altas está buscando sua própria queda. Quem tem o coração perverso não prosperará. E quem tem a língua traiçoeira cairá em desgraça. Quem gera um filho tolo terá tristeza, e o pai de um insensato não terá alegria. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. O ímpio aceita suborno em segredo para perverter o curso da justiça. A sabedoria está no olhar de quem tem entendimento, mas os olhos do tolo vagam até os confins da terra. O filho tolo é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Não é certo punir o justo, nem açoitar os líderes por sua honestidade. Quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma demonstra entendimento. Até o tolo é considerado sábio quando fica em silêncio, e prudente quando fecha os lábios. Provérbios, capítulo 18. Aquele que vive isolado busca o que lhe agrada, e se rebela contra a verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em expressar suas próprias opiniões. Quando chega o ímpio, vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do ser humano são como águas profundas, mas a sabedoria é como um rio que corre com força. Não é certo favorecer o ímpio, nem privar o justo do que é devido. As palavras do tolo provocam brigas, e sua boca clama por castigo. A boca do tolo é sua própria ruína, e seus lábios são uma armadilha para sua alma. As palavras do caluniador são como iguarias deliciosas, descem ao íntimo do coração. Quem é preguiçoso no trabalho é irmão daquele que destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Os ricos pensam que sua riqueza é uma muralha, uma proteção imaginária. Antes da queda vem o orgulho, mas a humildade precede a honra. Responder antes de ouvir os fatos é insensatez e vergonha. O espírito de um homem pode suportar sua enfermidade, mas quem pode suportar um espírito abatido? O coração do sábio adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios buscam entendimento. O presente abre caminho para quem o dá, e o conduz à presença dos grandes. Quem apresenta sua causa primeiro parece estar com a razão, até que vem outro e a questiona. Lançar sortes resolve contendas e decide disputas entre poderosos. Um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. E as disputas são como as trancas de um castelo. Do fruto de sua boca, o homem se farta, e com o produto de seus lábios, ele se satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e a morte, e quem a ama
comerá do seu fruto. Quem encontra uma esposa, encontra algo bom e recebe o favor do Senhor. Os pobres clamam por misericórdia, mas os ricos respondem com dureza. Há amigos que destroem, mas há amigos mais chegados que um irmão. Provérbios, capítulo 19. É melhor ser pobre e andar com honestidade do que ser tolo e falar mentiras. Não é bom agir sem pensar. Quem se apressa comete erros. A insensatez do homem arruína seu caminho, mas seu coração se volta contra o Senhor. A riqueza atrai muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará impune, e quem espalha mentiras não escapará. Muitos buscam o favor do governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é evitado até pelos seus irmãos, quanto mais pelos seus amigos. Embora os procure, eles não se importam. Quem adquire sabedoria ama sua própria alma. Quem guarda o entendimento prosperará. A testemunha falsa não ficará impune, e quem espalha mentiras perecerá. Não é certo que o tolo viva no luxo, muito menos que um servo governe príncipes. A sabedoria torna o homem paciente. Sua glória está em perdoar ofensas. O rugido do rei é como o de um leão, e sua ira é como o orvalho sobre a relva. Um filho insensato é a ruína de seu pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira constante. Casa e riqueza herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem obedece aos mandamentos protege sua vida, mas quem despreza seus caminhos morrerá. Quem dá aos pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Corrija seu filho enquanto há esperança, mas não se deixe levar a ponto de matá-lo. O homem de mau temperamento pagará o preço. Se você o livrar, terá que fazê-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e no futuro você será sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalece. O que se espera de um homem é a bondade, e é melhor ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o tem, descansa tranquilo, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato, mas não consegue levá-la à boca. Açoite o zombador, e o ingênuo aprenderá prudência. Corrija o homem sensato, e ele ganhará conhecimento. O filho que maltrata o pai e expulsa a mãe é uma vergonha e desonra. Meu filho, se você parar de ouvir a instrução, logo se desviará do caminho do conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Provérbios, capítulo 20. O vinho é zombador e a bebida forte provoca alvoroço. Quem se deixa levar por eles não é sábio. O temor que o rei inspira é como o rugido de um leão. Quem provoca sua ira põe a própria vida em risco. É uma honra para o homem evitar contendas, mas todo tolo se envolve em brigas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, e na colheita procura, mas nada encontra. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos proclamam sua própria bondade, mas quem pode encontrar alguém realmente fiel? O justo leva uma vida íntegra. Felizes são os filhos que vêm depois dele. O rei que se assenta no trono para julgar dispersa todo o mal com seu olhar. Quem pode dizer: purifiquei meu coração, estou limpo do meu pecado? Pesos desonestos e medidas falsas são abomináveis ao Senhor. Até a criança mostra o que é por suas ações, se a sua conduta será pura e reta. O Senhor deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Está ruim, diz o comprador, mas depois se gaba da compra. Há ouro e muitas pedras preciosas.
mas os lábios instruídos são um tesouro raro. Pegue o manto de quem se comprometeu como fiador por um estranho. Retenha-o como garantia de quem deu a mão por uma mulher leviana. O pão ganho com mentiras pode ser doce, mas depois deixa a boca cheia de cascalho. Os planos são estabelecidos pelo conselho. Faça a guerra com orientação sábia. Quem anda espalhando boatos revela segredos. Portanto, afaste-se de quem fala demais. Quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe terá sua lâmpada apagada na mais profunda escuridão. A riqueza rapidamente conquistada no início não será abençoada no final. Não diga, eu me vingarei desse mal. Espere pelo Senhor e Ele o livrará. Pesos desonestos são abomináveis ao Senhor e balanças falsas não são boas. O Senhor dirige os passos do homem. Como pode alguém entender seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só depois considerar os votos. O rei sábio separa os ímpios e os destrói, trazendo justiça. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele sonda cada parte do ser interior. O amor e a fidelidade mantêm o rei seguro. Com amor, o seu trono é estabelecido. A glória dos jovens está na sua força, mas a honra dos idosos está em seus cabelos brancos. As feridas purificam o mal, assim como os golpes limpam as profundezas do ser. Provérbios, capítulo 21. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele o dirige como um rio de águas para onde quer que desejar. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os corações. Fazer o que é certo e justo agrada mais ao Senhor do que sacrifícios. Olhares arrogantes, coração orgulhoso e a lâmpada dos ímpios são pecado. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na pobreza. Os tesouros obtidos por meio de mentiras são ilusórios e levam à morte. A violência dos ímpios os arrasta, pois se recusam a agir com justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do puro é reta. Melhor morar num canto sob o telhado do que compartilhar a casa com uma esposa briguenta. O coração do ímpio deseja o mal. Ele não tem compaixão de ninguém. Quando o zombador é punido, os inexperientes ganham sabedoria. Quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. O justo observa a casa do ímpio e traz os ímpios à ruína. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Um presente em segredo acalma a ira, e um suborno escondido amansa o furor. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas terror para os malfeitores. O homem que se desvia do caminho do entendimento repousará na companhia dos mortos. Quem ama os prazeres ficará pobre. Quem ama vinho e luxo jamais enriquecerá. O ímpio é um resgate para o justo, e o traidor para o íntegro. Melhor morar no deserto do que com uma esposa rixosa e iracunda. No lar do sábio há riqueza e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontrará vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que confiam. Quem vigia a sua boca e a sua língua evita muitos problemas. O orgulhoso e arrogante, conhecido como zombador, age com arrogância desmedida. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. O sacrifício dos ímpios é abominável, ainda mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem ouve atentamente será recompensado. O ímpio mostra audácia em sua face, mas o justo segue seguro em seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho que possam prevalecer contra o Senhor. Os cavalos são preparados para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Provérbios, capítulo 22. Um bom nome vale mais que grandes riquezas,
Ser estimado é melhor do que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o insensato segue em frente e sofre as consequências. A humildade e o temor ao Senhor trazem riquezas, honra e vida. No caminho dos perversos há espinhos e armadilhas. Quem valoriza a sua vida se afasta deles. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Os ricos dominam sobre os pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça colherá desgraça, e o castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com os pobres. Expulse o zombador, e as contendas acabarão. Cessarão as disputas e os insultos. Quem ama a pureza de coração e tem palavras agradáveis, terá o rei como amigo. Os olhos do Senhor guardam o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos traidores. O preguiçoso diz: existe um leão lá fora, serei morto na rua. A boca da mulher imoral é um abismo profundo. Quem provoca a ira do Senhor cairá nela. A insensatez está presa ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Quem oprime os pobres para enriquecer-se ou dá presentes aos ricos acabará empobrecendo. Preste atenção e ouça os conselhos dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. É agradável manter essas palavras no coração e tê-las sempre prontas nos lábios. Para que você confie no Senhor, hoje ensino a você. Já não escrevi 30 provérbios para você, conselhos de sabedoria e encorajamento, para ensinar a você o que é certo e verdadeiro, para que você dê uma resposta confiável a quem o enviou. Não explore os pobres porque são pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Pois o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida dos que os exploram. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira, para que você não aprenda os seus caminhos e caia em armadilha mortal. Não seja como aqueles que dão apertos de mão, nem fiador de dívidas alheias. Se você não tiver como pagar, até a sua cama será tirada de você. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades dos seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço do rei. Não trabalhará para gente obscura. Provérbios, capítulo 23. Quando você se sentar à mesa de um governante, observe com cuidado quem está diante de você. E se tiver grande apetite, controle-se. Não deseje as iguarias dele, pois podem ser enganosas. Não se esgote tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem num piscar de olhos, como se criassem asas e voassem para longe, como águias. Não coma na casa de um homem mesquinho, nem deseje as iguarias que ele oferece. Ele está sempre calculando o preço e não é sincero ao dizer: coma e beba. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará seus elogios. Não fale com um tolo, pois ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Não mude os limites antigos, nem invada as terras dos órfãos, pois o defensor deles é forte. Ele defenderá a causa deles contra você. Dedique-se à instrução, incline os ouvidos às palavras do conhecimento. Não deixe de disciplinar o jovem. Se você o castigar com a vara, ele não morrerá. Disciplina-o, e assim o livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem o que é justo. Não inveje os pecadores em seu coração. Procure, antes, temer sempre ao Senhor. Assim, haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não será frustrada. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha o coração no caminho certo. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne.
Pois os beberrões e os comilões se empobrecem, e a indolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que lhe deu a vida, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, disciplina e discernimento. O pai do justo exultará de alegria. Quem tem filho sábio nele se alegra. Que seu pai e sua mãe se regozijem. Que a mulher que o deu à luz exulte de alegria. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Ela fica à espreita como um ladrão e aumenta o número dos infiéis entre os homens. De quem são os ais? De quem são as tristezas? De quem são as brigas? De quem são as queixas? De quem são os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho e brilha no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como uma cobra e envenena como uma víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, ou como quem se deita no alto do mastro de um navio. Você dirá: espancaram-me, mas eu não senti nada. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Provérbios, capítulo 24. Não tenha inveja dos maus, nem deseje estar em sua companhia, pois seus corações tramam violência e seus lábios falam de maldade. Com sabedoria se constrói uma casa, e com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento se fortalece ainda mais. Com planejamento estratégico, você vence a guerra, e com muitos conselheiros alcança a vitória. A sabedoria é elevada demais para o tolo. Ele não abre a boca na reunião dos líderes. Quem planeja o mal será conhecido como criador de intrigas. As maquinações do tolo são pecado, e o zombador é detestado por todos. Se você vacila no dia da dificuldade, sua força é pequena. Salve aqueles que estão sendo levados para a morte. Socorra os que cambaleiam rumo ao matadouro. Se disser: não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que guarda a sua vida? Ele retribuirá a cada um conforme os seus atos. Coma mel, meu filho, pois é bom, o favo é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a sua alma. Se você a encontrar, haverá futuro para você, e a sua esperança não será frustrada. Não fique à espreita, como um perverso, junto à casa do justo. Não destrua a sua habitação, pois, embora o justo caia 7 vezes, ele se levantará, mas os ímpios tropeçam na calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, pois o Senhor verá e desaprovará e desviará dele a sua ira. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o malvado, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Meu filho, tema o Senhor e o Rei, e não se associe com os rebeldes, pois, de repente, a desgraça virá sobre eles. E quem sabe que ruína o Senhor e o Rei podem trazer. Estas são também palavras dos sábios. Mostrar favoritismo em julgamentos não é bom. Quem disser ao ímpio: você é inocente, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas os que condenam o culpado terão vida próspera, e sobre eles virá grande bênção. Responder com sinceridade é como beijar os lábios. Cuide dos seus campos lá fora e deixe tudo pronto para a colheita. Depois, construa a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga: farei com ele o que fez comigo.
Retribuirei a cada um conforme suas ações. Passei pelo campo de um preguiçoso, pela vinha de um homem sem juízo. Ali cresciam espinhos por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra havia desmoronado. Observei aquilo e fiquei pensando, e aprendi a seguinte lição: vou dormir um pouco, cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um ladrão, e a miséria como um homem armado. Provérbios, capítulo 25. Estes também são provérbios de Salomão, compilados pelos homens do rei Ezequias, de Judá. A glória de Deus é esconder certos assuntos, mas a glória dos reis é investigá-los. Assim como os céus são altos e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Remova as impurezas da prata, e o ourives terá material para trabalhar. Remova os ímpios da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não se exalte na presença do rei, nem reivindique um lugar entre os homens importantes. É melhor que ele lhe diga: suba para cá, do que ser humilhado diante de uma autoridade. Não se apresse em apresentar sua causa no tribunal. O que você fará se o seu próximo o desmentir? Resolva suas questões com o seu próximo em particular, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem ouvir isso poderá repreendê-lo, e você nunca perderá essa má fama. A palavra dita no momento certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Como um brinco de ouro ou uma joia fina é a repreensão de um sábio para um ouvido atento. Como o frescor da neve no tempo da colheita é o mensageiro confiável para aqueles que o enviam. Ele revigora o espírito dos seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que nunca dá. A paciência pode persuadir até as autoridades, e a língua branda pode quebrar ossos. Se você encontrou mel, coma apenas o suficiente. Senão, ficará enjoado e vomitará. Raramente ponha os pés na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como uma clava, uma espada ou uma flecha afiada é quem dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado ou pé deslocado é confiar em pessoas desleais em tempos de dificuldade. Cantar canções a quem está com o coração aflito é como tirar a roupa num dia frio ou derramar vinagre numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Agindo assim, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor o recompensará. Como o vento norte traz chuva, assim a língua caluniadora traz olhares furiosos. É melhor viver no canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para quem tem sede, é uma boa notícia vinda de terras distantes. Como fonte contaminada ou poço poluído, é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel em excesso não é bom, e buscar glória para si mesmo é desonroso. Como cidade sem muros e vulnerável é quem não sabe controlar o próprio espírito. Provérbios, capítulo 26. Como a neve no verão ou a chuva na colheita, assim é a honra para o tolo, totalmente fora de lugar. A maldição sem motivo justo não tem efeito. É como o passarinho que voa sem rumo, ou a andorinha que não encontra pouso. O chicote é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas dos tolos. Não responda ao tolo com a tolice dele, ou você se tornará como ele. Responda ao tolo conforme a sua tolice, para que ele não se ache sábio. Confiar a mensagem a um tolo é como cortar os próprios pés ou beber veneno. Como as pernas do aleijado pendem sem força, assim é o provérbio na boca do tolo. Dar honra ao tolo é como amarrar uma pedra no estilingue. Como um espinho na mão do bêbado,
é o provérbio na boca do tolo. Quem contrata um tolo, ou qualquer um que passa, é como quem atira flechas ao acaso. Assim como o cão que volta ao seu vômito, é o tolo que repete a sua insensatez. Você já viu alguém que se acha sábio? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso põe a mão no prato, mas acha cansativo levá-la de volta à boca. O preguiçoso se considera mais sábio do que 7 pessoas que sabem responder com sensatez. Quem se mete em discussão alheia é como quem pega um cachorro pelas orelhas. Como um louco que atira flechas incendiárias, mortais e cheias de veneno, é quem engana o próximo e diz: eu estava só brincando. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem o mexeriqueiro, cessa a briga. Assim como o carvão alimenta as brasas e a lenha alimenta o fogo, o briguento alimenta a discórdia. As palavras do mexeriqueiro são como petiscos saborosos. Descem até o íntimo do coração. Como um revestimento de prata sobre um vaso de barro. São os lábios amáveis com o coração maligno. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas guarda a maldade no coração. Embora suas palavras sejam gentis, não confie nele, pois há 7 abominações no seu coração. O ódio pode se encobrir com engano, mas a maldade será revelada na assembleia. Quem cava uma cova, cairá nela. Quem rola uma pedra, será esmagado por ela. A língua enganosa odeia aqueles que fere, e a boca bajuladora leva à ruína. Provérbios, capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que ele trará. Deixe que outros o elogiem, e não a sua própria boca, alguém de fora, e não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia também. Mas a irritação provocada por um tolo é mais pesada do que ambas. O rancor é cruel e a fúria é destrutiva. Mas quem pode suportar a inveja? É melhor a repreensão franca do que o amor escondido. As feridas feitas por quem ama são leais, mas os beijos de um inimigo são enganosos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o que é amargo parece doce. Como o pássaro que vaga longe do ninho, assim é o homem que anda longe do seu lar. O perfume e o incenso trazem alegria ao coração, assim como a doçura de um amigo vem do seu conselho sincero. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de sua família. E quando você estiver em apuros, não vá à casa do seu irmão. Um vizinho próximo é melhor do que um irmão distante. Seja sábio, meu filho, e alegre o meu coração, para que eu possa responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio, mas o ingênuo segue em frente e sofre as consequências. Quem garante o pagamento de um estranho será castigado. Quem se compromete por uma mulher desconhecida sofrerá perdas. Quem acorda o amigo de manhã cedo com um grito será recebido como quem traz uma maldição. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia de chuva. Tentar detê-la é como tentar segurar o vento ou pegar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e quem protege o seu senhor será honrado. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. O desejo humano é como o mundo dos mortos. Sempre há espaço para mais. O fogo prova a prata e o ouro, mas o verdadeiro valor de uma pessoa é revelado pela aprovação que recebe. Mesmo que você amasse o tolo com um pilão, entre os grãos de trigo, ele continuaria tolo. Cuide bem de suas ovelhas e tome conta dos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e a coroa não permanece de geração em geração. Depois de cortado o feno e colhido o capim dos montes,
prepare o pasto para o gado. As ovelhas fornecerão a lã para as suas roupas, e os bodes trarão dinheiro para você comprar terras. Haverá leite de cabra suficiente para alimentar você, a sua família e as suas servas. Provérbios, capítulo 28. Os maus fogem, mesmo quando ninguém os persegue, mas os justos são corajosos como o leão. Quando há desordem na nação, muda-se de governante frequentemente, mas um líder sábio e justo traz estabilidade. Um homem pobre que explora os necessitados é como uma chuva torrencial que destrói as colheitas. Quem rejeita a lei elogia os maus, mas quem obedece à lei luta contra eles. Os maus não entendem a justiça, mas os que buscam ao Senhor compreendem tudo. Melhor é o pobre, que anda em integridade, do que o rico que anda em caminhos tortuosos. Quem guarda a lei é um filho sábio, mas quem anda em companhia de glutões envergonha o seu pai. Quem aumenta suas riquezas por meio de juros e extorsão, as acumula para quem será generoso com os pobres. Quem se recusa a ouvir a lei, até mesmo suas orações serão detestáveis. Quem desvia os justos para caminhos de maldade, cairá na própria armadilha, mas os íntegros receberão boas coisas. O rico pode se considerar sábio, mas o pobre que tem discernimento vê sua verdadeira condição. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem ao poder, as pessoas se escondem. Quem encobre os seus pecados nunca prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Feliz é o homem que teme o Senhor continuamente, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão rugindo ou um urso feroz, assim é o governante perverso que domina um povo pobre. Um líder que carece de entendimento multiplica a opressão, mas aquele que odeia o ganho desonesto prolongará os seus dias. Quem carrega a culpa de assassinato fugirá até o túmulo. Que ninguém o ajude. Quem anda em integridade estará seguro, mas quem segue por caminhos tortuosos será descoberto. Quem trabalha sua terra terá fartura de pão, mas quem segue ilusões se fartará de pobreza. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta se enriquecer depressa não ficará impune. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes aceitam até pequenos subornos. Um ganancioso tem pressa de enriquecer, mas não percebe que a pobreza o espera. Quem repreende uma pessoa será mais estimado depois do que aquele que apenas a bajula. Quem rouba de seu pai ou de sua mãe e diz, isso não é pecado, é companheiro do destruidor. O orgulhoso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é um tolo, mas quem caminha com sabedoria estará seguro. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para eles será muito amaldiçoado. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles caem, os justos florescem. Provérbios, capítulo 29. Aquele que é repreendido muitas vezes, mas teima em não se corrigir, um dia será destruído, de repente, sem aviso e sem remédio. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando os ímpios estão no poder, o povo geme. O filho que ama a sabedoria traz alegria ao pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça o que tem. Quando o governo é justo, o país é forte, mas quando é corrupto, desmorona. Quem bajula os amigos arma uma cilada para si mesmo. Os maus são apanhados por sua própria maldade, mas os justos cantam e se alegram. Os justos se preocupam com os direitos dos pobres, mas os ímpios não se importam com essas questões. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios trazem a paz. Se um homem sábio discute com um tolo, o tolo só ri ou fica furioso. Não há entendimento. Os homens sanguinários odeiam os íntegros, mas os justos buscam proteger a vida. Um tolo sempre dá vazão à sua raiva,
mas o sábio mantém a calma e a controla. Se um governante dá ouvidos a mentiras, todos os seus conselheiros se tornam corruptos. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá luz aos olhos de ambos. Um rei que julga os pobres com justiça terá seu trono estabelecido para sempre. A vara da disciplina dá a sabedoria, mas a criança que é deixada à vontade traz vergonha para a mãe. Quando os ímpios prosperam, o pecado aumenta, mas os justos verão sua queda. Corrija o seu filho, e ele lhe trará descanso. Ele será motivo de alegria para a sua alma. Onde não há visão, o povo se desvia, mas bem-aventurado é quem obedece à lei. Um servo não se corrige só com palavras, pois mesmo que entenda, não atenderá. Você conhece alguém precipitado em suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Se você mima seu servo desde jovem, um dia ele se tornará insolente. O homem de mau gênio provoca brigas e o orgulhoso multiplica os problemas. O homem orgulhoso será humilhado, mas quem é humilde será exaltado. Quem se associa a um ladrão odeia a si mesmo. Ele ouve o juramento de acusação, mas nada diz. Temer a opinião dos outros é uma armadilha, mas confiar no Senhor traz segurança. Muitos buscam o favor dos governantes, mas é o Senhor quem dá a justiça. Os justos detestam os perversos, e os ímpios detestam os que andam no caminho reto. Provérbios, capítulo 30. Essas são as palavras de Agur, filho de Jaque. Eu estou cansado, ó Deus, e sem forças. Sim, estou exausto. Sou mais ignorante que qualquer outro ser humano, e não tenho o entendimento de um homem comum. Nunca aprendi a sabedoria, nem conheci o santo como deveria. Quem subiu aos céus e desceu? Quem juntou o vento em suas mãos? Quem amarrou as águas em sua capa? Quem estabeleceu os limites da terra? Diga-me, se você sabe, qual é o seu nome e o nome do seu filho? Toda palavra de Deus é verdadeira. Ele é um escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, ou ele o repreenderá, e você será desmascarado como mentiroso. 2 coisas te peço, Senhor. Não me negues antes de eu morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza, mas apenas o pão necessário. Pois se eu tiver demais, posso me esquecer de ti e dizer, quem é o Senhor? Mas se eu tiver muito pouco, posso roubar, e assim desonrar o nome do meu Deus. Não calunie um servo ao seu senhor, pois ele poderá amaldiçoá-lo, e você pagará por isso. Há quem amaldiçoe o próprio pai e não abençoe a sua mãe. Há quem se ache puro, mas não foi lavado de sua sujeira. Há aqueles que têm um olhar arrogante, um olhar de desprezo para os outros. Há pessoas cujos dentes são como espadas e cujas mandíbulas são facas, prontas para devorar os pobres da terra e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas que dizem, dê, dê. 3 coisas nunca se saciam, 4 nunca dizem, chega. O mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra seca e o fogo, que nunca diz, basta. Os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e devorados pelos filhotes de águia. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, 4 que não consigo entender. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com a mulher. Assim é a mulher infiel. Ela come, limpa a boca e diz, eu não fiz nada de errado. Há 3 coisas que fazem a terra tremer. Sim, 4 que ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o tolo que tem fartura de comida, a mulher rejeitada que se casa e a serva que assume o lugar de sua senhora. 4 coisas na terra são pequenas, mas extremamente sábias. As formigas, que não são fortes, mas armazenam sua comida no verão.
os coelhos selvagens, que são fracos, mas fazem suas casas entre as rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam em bandos organizados. E as lagartixas, que se pode apanhar com as mãos, mas habitam até nos palácios dos reis. Há 3 que andam com elegância, sim. 4 que caminham com imponência. O leão, o mais forte dos animais, que não recua diante de ninguém. O galo altivo, o bode e o rei, à frente do seu exército. Se você foi tolo o suficiente para ser arrogante ou planejar o mal, pare e pense. Assim como o bater do leite produz manteiga e o torcer do nariz faz sair sangue, o provocar da ira traz contendas. Provérbios, capítulo 31. Essas são as palavras do rei Lemuel, ensinadas por sua mãe. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho das minhas promessas a Deus, o que posso dizer a você? Não gaste sua força com mulheres, nem a desperdice com aquelas que destroem os reis. Não é próprio para reis, Lemuel, não é próprio para reis beber vinho, nem para governantes desejar bebidas fortes. Pois, ao beberem, podem esquecer as leis e privar de justiça os oprimidos. Deem bebidas fortes aos que estão prestes a perecer, e vinho aos que estão com o coração amargurado. Que eles bebam e se esqueçam da sua pobreza, e deixem de lembrar das suas dificuldades. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Julgue com justiça e defenda os pobres e os necessitados. Agora, sobre a mulher virtuosa. Quem poderá encontrá-la? Ela vale muito mais do que rubis. O coração do seu marido confia nela, e ele nunca ficará pobre. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Procura lã e linho e trabalha com prazer com as próprias mãos. É como os navios mercantes que trazem de longe o seu sustento. Ela se levanta ainda de madrugada para preparar comida para sua família e para dar ordens às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. É cheia de força e dignidade e nunca tem preguiça de trabalhar. Sabe que o lucro é bom e sua lâmpada fica acesa até tarde da noite. Com as mãos, ela prepara fios de lã e com os dedos os torce. Estende a mão aos pobres e ajuda os necessitados. Quando chega o inverno, não teme por sua família, pois todos estão bem agasalhados. Faz cobertas para a sua casa e usa roupas de linho fino e púrpura. Seu marido é respeitado nas portas da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Ela faz roupas de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Ela é forte e respeitada e não teme o futuro. Fala com sabedoria e suas palavras são sempre cheias de bondade. Cuida de tudo em seu lar e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres fazem coisas notáveis, mas você supera a todas elas. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa por tudo o que faz, e suas obras sejam elogiadas nas portas da cidade. Chegamos ao final desta jornada pelo livro de Provérbios, um tesouro de sabedoria eterna que nos guia a viver com justiça, prudência e amor ao próximo. Que cada ensinamento aqui compartilhado toque o seu coração e ilumine o seu caminho, inspirando decisões sábias e atitudes que refletem a bondade e a verdade de Deus. Lembre-se, a verdadeira sabedoria começa com o temor ao Senhor, e ela é um presente que transforma vidas. Aplique esses ensinamentos no seu dia a dia e veja como eles podem trazer paz, prosperidade e plenitude espiritual. Obrigado por nos acompanhar até aqui e que as palavras de Provérbios continuem ecoando em sua mente e em seu coração.
Não deixe de compartilhar este vídeo com alguém que você acredita que também precisa dessa mensagem de sabedoria. E se ainda não está inscrito no canal Histórias de Fé, inscreva-se agora e ative o sininho para receber mais conteúdo que inspira e transforma. Que Deus abençoe a sua vida e o conduza sempre no caminho da sabedoria e do amor. Até a próxima.